Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda e protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Por Cristo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo, em Filemão, versículo 1, capítulo 18. Enviando Onésimo a Filemão, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vastas ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, por quanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. E livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste, dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Eu creio que a semana passada a gente analisou esse trecho da vida do nosso amigo Licínio, que a Marcinha complementou a semana passada. E creio que a gente parou aqui mais ou menos na metade. Eu vou ler tudo para a gente fazer uma apanhada geral. O homem que se consossia e é feliz, quando lhe chega a viuvez, essa se lhe torna um fardo pesado e demasia. Os hábitos conjugais, o companheirismo, a afetividade bem sustentada agora em falta, transforma-se em vazio existencial, que muitas vezes conduz o solitário a precipitados relacionamentos com fuga ou busca de solução, ou empurram para transtornos depressivos muito graves. A gente analisou essa primeira parte aqui, ficou de falar um pouco sobre esse transtorno depressivo. Mas eu estou relendo, terminando de ler o livro dos médios, e na parte 4 do capítulo, quando ele vai falar um pouco antes de uniões antipáticas, ele fala de uniões simpáticas, depois de antipáticas. Quando ele termina o capítulo, a parte que ele fala de uniões simpáticas, o Kardec faz um resumozinho de umas 5 linhas, que aquilo ali eu acho que é uma coisa de ouro, sabe? Eu acho muito bonito o que ele falou lá, que ele diz que os espíritos, eles nascem para amar e serem amados. Que é isso que acontece nos mundos felizes, onde todos se amam e todos também são amados. E eu gostei de ter lido isso, porque na reunião que a gente estava estudando, eu falei que é finalidade nossa amar e também ser desejado. E que as pessoas sabem, entende, quando encontram esse parceiro ideal, se consociarem durante muitas encarnações à frente. Que a gente precisa ter esse negócio chamado de reciprocidade no nosso relacionamento. Em tudo que você for viver em sua vida espiritual ou humana, existe esse negócio chamado de reciprocidade. É extremamente belo quando a gente vê no capítulo, acho que é 17 do livro E a Vida Continua, o irmão explicando que as pessoas aqui na Terra vivem mergulhadas procurando o seu diamante, como se procura um diamante no meio dos calhaus, sabe? E quando você encontra esse diamante, que é a pessoa amada, e que você doa tudo para aquilo, para aquele benefício, e você é retribuído, isso se resume numa afetividade imensa e imorredora, coisa que não acontece quando não existe essa retribuição. Muitas vezes a gente encontra o diamante, mas o diamante não retribui mais a gente. E nesse caso ele fala que o que vai sobrar é tristeza,
mágoa, decepção. Então, quando você vê uma entidade como Divaldo falar que aqui na Terra atualmente o que prepondera mais de 90% são os relacionamentos conjugais expiatórios, entende? Que é muito raro você encontrar um relacionamento por almas afins, que é quando existe essa reciprocidade. A gente se sente na obrigação de falar isso para as pessoas, porque somos mais de 90% que padecemos e sofremos no nosso relacionamento conjugal. E a gente sofre porque a gente não fez coisas corretas como deveriam ser feitas nas encarnações anteriores. Mas que não desanime, porque você vai encontrar cedo ou tarde esta alma querida que vai te trazer essa reciprocidade. Isso está dentro da nossa afetividade. A gente anseia por encontrar essa pessoa, amar, fazendo o bem dela, e ela também te amar, fazendo o teu bem. Você desejar ela em você e ela desejar você em ela. É essa reciprocidade que a gente tanto busca e um dia a gente vai conseguir. Então, quando ele fala isso aqui, quando o homem consociado é feliz, e quando essa palavra felicidade significa justamente isso, você amar e ser amado, entende? Porque a felicidade é algo espiritual e não é carnal. O carnal fica só no desejo e na sensação. O espiritual não, fica no amor e na felicidade. Então ele encontrou essa alma querida e viveu com ela apenas 2, 3 anos, mas o suficiente para que ele soubesse que isso existia e que, uma vez encontrado com ela, essa relação afetiva que existe entre ele e ela não será destruída por nada. Se você for ver no livro a história da Meimei aqui na Terra, nessa encarnação, aconteceu a mesma coisa com ela, quando encontrou seu ente amado, que está vivo até hoje. Entendeu? Ela viveu alguns poucos anos com ele e terminou falecendo, deixando ele aqui. Eu acho que ela faleceu de problemas renais. No caso dele aqui foi tuberculose. Meimei e esse seu amado, eles vivem juntos desde aquela época em que o Emmanuel passou através do Chico o livro Ave Cristo. Foi o que? 300 anos depois de Cristo. Lá era Blandina. A mesma Blandina que nesse livro que a vida continua, não, entre o céu e a terra, em André Luiz, que é a história do Juninho, que André Luiz, quando chega no lar das crianças, quem ele encontra lá é essa Blandina, que é a Meimei. E ela está junto com a avó dela, a mesma avó que é relatada no livro Ave Cristo, há 1800 anos atrás. Pessoas que se consociam, que se identificam, que entram em afinidade, que são felizes e que, uma vez que são felizes, vão adiante, uma encarnação atrás da outra, vivendo no mundo espiritual e no mundo carnal. Então, se a gente está passando por situações difíceis, como a gente sabe que mais de 90% é relacionamento expiatório, e eu acho que mais de 90% é quase todos nós aqui. Então, que a gente não se entristeça com isso. Porque cedo ou tarde a gente vai encontrar. E se você quiser realmente encontrar, procura saber resgatar a tua prova e tua expiação com o que tu está passando hoje. Não estou dizendo para que você seja conivente com os conflitos que existem no relacionamento de provas e expiações. Estou dizendo para que você seja paciente. Entendendo que a paciência ela envolve a tolerância, a resignação e a perseverança. Então seja tolerante com o outro e consigo mesmo, porque cedo ou tarde você vai encontrar.
Seja resignado, aceitando que a vida está te dando, porque a vida que a gente tem é uma dádiva de Deus. Deus, em sua sabedoria, em seu amor, está dando para cada um de nós o que é condizente para que a gente aprenda e retorne para o caminho da felicidade, já que a gente está padecendo momentos de infelicidade aqui na Terra. Então é de posse desses conhecimentos que eu acho que é importante você se fortalecer nessa esperança, porque como a paciência envolve aqueles 3 sentimentos que eu te falei, tolerância, resignação e perseverança. Perseverança é você insistir na esperança. Você vai conseguir, você vai achar. Entende? E isso é extremamente representativo na nossa vida, sabe? Porque do ponto de vista físico, a gente entende um pouco mais sobre os relacionamentos da força sexual que existe entre nós. A gente, na nossa mesmice, quando fala de força sexual, as pessoas muitas vezes ficam pensando só em sexo físico, sexo carnal, troca de fluido humano, e não é isso que a gente está falando. A gente compreende hoje em dia que essa força sexual é bem mais ampla do que a nossa mediocridade aqui na Terra. Do ponto de vista humano, essa força ela se expressa nesse relacionamento carnal, onde a gente tem o orgasmo. Mas ela vai se expressar também de uma forma muito mais robusta quando você está gerando vidas em seu corpo através da reprodução. A mulher, quando está grávida, e o homem também, entende? Ele usa e ela usa essa energia sexual para dar vida àquele ser que está se formando. Aquele ser só se forma no ventre dela por causa dessa energia sexual que existe, né? Mas além dessa forma da sensação do prazer humano, além dessa forma de reprodução, existe o que a gente chama de força de interação, que é essa força de interação que é descrita quando Kardec pergunta: e entre os espíritos existe sexo? E ele fala: não como entendeis, porque como entendeis precisam de órgãos, e os espíritos não têm isso. Entre eles existe, e aí ele define a energia sexual: amor e simpatia, mas baseada na concordância dos sentimentos. Então, essa força de amor, de querer fazer o bem do outro, de simpatia, em que eu sinto atração pelo outro, e essa atração é baseada na concordância dos sentimentos, porque o outro também vai querer me amar e sentir atraído por mim, porque os nossos sentimentos se identificam. É isso que a gente chama hoje em dia força de interação sexual. Essa mesma força que nesse livro E a Vida Continua, o orientador de Eveline e de Fantini, quando ele é questionado se ele não sentia falta desse ser que iria ajudá-lo, complementá-lo do ponto de vista sexual, ele fala: não, este ser que você fala ainda está encarnada, minha esposa, eu já desencarnei. E ela pergunta: mas você não sente a falta dela? Ele fala: não. Nós trocamos nossas energias constantemente, mutuamente, um com o outro. A gente se complementa e se relaciona o tempo todo por essa energia de interação entre os espíritos. E eles não sentem falta de mais nada, porque eles se completam. Então, isso é interessante a gente saber, porque quando a gente se aproxima de uma pessoa e você sente uma certa atração por ela, você precisa identificar se essa atração é física ou é espiritual. No Livro dos Espíritos, nessas uniões simpáticas, que está nesse capítulo 4 que eu falei para vocês, lá ele define: existe a afeição humana e a afeição espiritual. Muitas vezes as pessoas olham e se sentem atraídas do ponto de vista humano, sem envolvimento espiritual.
Simplesmente porque aquele outro tem alguns detalhes que são significativos para ele. Detalhes esses que diz respeito às múltiplas encarnações que ele teve para trás com as pessoas que ele se consociou. Ele, do ponto de vista inconsciente, sente os traços daquela pessoa que faz lembrar outras pessoas que ele conviveu fisicamente nas encarnações anteriores e se sente atraído, mas que não tem vínculo afetivo, porque aquilo ali é só um corpo. Aquele espírito que está ocupando aquele corpo é totalmente diferente daquele que ocupou aquele corpo quando ele se relacionou. Então muitos sentem atração física, carnal, sem envolvimento espiritual. E aí quando a gente fala de atração física, é porque faz tocar nele alguma coisa que foi representativa do ponto de vista sexual humano para ele. Então que você, quando vê e sentir essa atração, que faz lembrar em você algo instintivo, que você pare, pense e reflita um pouco, porque isso vai desencadear em você uma paixão. Entende? E essa paixão, ela cega a tua razão. E muitas pessoas baseadas nisso vão tomando condutas, principalmente hoje em dia, sabe, que a pessoa sentiu alguma coisinha por outra, a desgraça está feita. Está feito. Porque eles não querem nem saber se conhecer, não querem nem saber o sobrenome da pessoa, já estão tendo relação sexual. E no meio de uma dessa daí, pode acontecer de um espírito mergulhar na carne através daquela relação. E aí a complicação está feita, né? É o que a gente chama hoje em dia de relacionamentos acidentais, que muitas vezes vem colocar à prova a nossa programação existencial. Então, a gente precisa entender que, além dessa atração física, que lá no Livro dos Espíritos ele fala afeição física, a gente precisa trabalhar a afeição espiritual, em que os meus sentimentos vão entrar em sintonia com os sentimentos do outro, que não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com corpo. E esses sentimentos, sentindo a atração um pelo outro, vai me trazer a energia do espírito do outro para mim, e eu vou dar a minha energia para ele. E isso eu vou me sentir abundantemente cheio de energia, porque são dois seres que estão somando essas duas baterias fluídicas para um querer fazer o bem do outro. Quando você sentir isso, aí você pode ir de cabeça, porque a coisa vai dar certo, sabe? É o que aconteceu com o nosso irmão aqui. Ele se sentia feliz por isso, porque ela complementava ele e ele complementava ela, e os dois trabalhavam unidos um com o outro, visando o progresso de todos os dois. Então, quando ele fala isso aqui, quando uma se consocia feliz, quando lhe é chegada a viuvez, essa se lhe torna um fardo pesado em demasia, porque você perde esse outro momentaneamente do seu contato. Eu falo momentaneamente porque olha o que ele fala aqui: os hábitos conjugais, carnal isso aí, físico isso aí, hábitos conjugais que diz respeito não só à relação sexual não, mas um fazer carinho no outro, um sorrir para o outro, um abraçar o outro, mas está também a energia sexual aí, ele perde isso faz falta para a gente não adquire um grau de superioridade tão grande assim. O companheirismo de um estar alimentando o outro, os ideais que o outro está tendo, entende? A afetividade bem sustentada agora em falta, e quando ele fala essa afetividade, ele já está levando para o lado espiritual dele, que afeto diz respeito a espírito, não diz respeito a corpo, né? Transforma-se em vazio existencial. Ele sente a perda desse ente amado. Ele, como ele fala, em vazio. Eu estou precisando do outro, que ele venha me complementar, como estava me complementando, e eu não encontro o outro. Então ele se sente vazio, se sente só.
E isso é um passo para você entrar em depressão. E muitas vezes as pessoas no seu vazio existencial, ele tenta procurar alguma coisa que vá complementar aquilo que ele tinha e que ele perdeu. E aí é onde está o perigo, aí é onde está o erro, sabe? Muitas vezes as pessoas vão atrás de ele arrumar um outro relacionamento ou alguma solução para aquilo que ele não vai encontrar. Só o outro que preenche aquilo dele. Então, à medida que ele vai se acalmando, sabendo educar os impulsos da carne, onde estão as emoções, as sensações, ele vai começar a libertar o espírito, que é onde estão os sentimentos. E ela, como vai estar viva como espírito, também sentindo a falta dele, vai aliviar e elevar seus sentimentos para que, mais uma vez, esses sentimentos se voltem a se nutrir um com o outro. Mas precisa de tempo. Se ele ficar com a mente fixada na carne, primeiro, além de não encontrar, ele vai entrar nisso que ele está dizendo aqui: empurram para transtornos depressivos muito graves. Se ele ficar fixado nisso, na carne, ele vai entrar em depressão. Porque o vazio existencial vai gerar isso nele. E aí você começa a ver que é interessante aqui, do ponto de vista humano, sabe? As pessoas chegam no consultório da gente, quando acontece de algum ente querido dele desencarnar, e eles já chegam dizendo: quando eu perdi, e eu já corto aí quando ele fala perdeu, eu digo: você comprou por quanto a ser posse sua? Porque é aí que começa a causa do problema. A pessoa achar que o outro está junto dele, vai ser posse dele. A gente não tem posse nem do nosso corpo, porque a hora que Deus quiser tira. Como eu querer ter posse do corpo do outro? A gente só perde aquilo que eu realmente comprei e que me apoderei daquilo. Se eu encaro o outro como posse minha, eu já me desvirtualizei completamente da linha amorosa. Porque quando eu amo, eu desejo o bem do outro. Eu faço o bem do outro. Quando eu quero que o outro venha me satisfazer, eu quero que ele realize meu desejo. O que é natural, porque é o que está na força da reciprocidade, como eu estou falando para vocês. Diz respeito à afeição física e à afeição espiritual. Mas quando eu quero ter exclusividade do outro, para que ele venha me satisfazer, aí isso chama-se de apego. E a pessoa, quando tem apego, que quer ter exclusividade do outro, que não quer perder o outro, é aí que ele se compromete. Porque apego é uma face extremamente doentia daquele que um dia vai aprender a amar. Ninguém tem que ficar pegado a nada. É do apego que nasce o ciúme. O ciúme é quando eu estou perdendo a exclusividade daquilo que eu gosto. E as pessoas, na sua mediocridade, dizem: ah, se você não tem ciúme, você não me ama. Ô ignorância, meu Deus. É coisa muito simples isso aí, olha, é algo que não merece nem consideração. Então, cuidado, porque quando você perde, você sente, você está dizendo aquilo ali, você está sentindo o vazio do outro que não está dentro de você mais, entende? E isso vai te causar o quê? Quando eu realmente, se eu perdesse um pouco de mim com o outro, eu ia ficar entristecido. Não é verdade? E essa tristeza, ela é uma emoção. E se essa tristeza se intensifica e eu fico fixado no objeto daquilo que eu perdi, que eu encaro a vida desse jeito, entende? Essa tristeza vai se aprofundando cada vez mais.
Porque tudo que eu faço, eu começo a ver que falta aquilo em mim que eu acho que eu perdi. Então a mãe pode ter 10 filhos, se ela perde um, ela esquece os 9 para ficar com a mente fixada no que ela perdeu. Entende? É desse jeito que as pessoas encaram. Então, porque o que ela perde é mais significativo do que o que ela tem. Essa tristeza, quando vai se intensificando, e ela vai ficando de uma maneira cada vez mais intensa e presente na sua vida, e hoje em dia a gente classifica isso como 2 semanas de tristeza persistente, você já pode fechar um diagnóstico de transtorno depressivo leve. Porque compreenda, a emoção, a gente já definiu isso ontem, eu vou definir de novo, né? Porque é muito importante a gente saber definições para poder entender como se processa as doenças na gente. Emoção, ela é uma reação física e mental de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que me gera alteração circulatória, respiratória e das glândulas endócrinas. Então, a emoção por si só, ela tem um componente mental, psíquico e tem um componente físico. Os componentes mentais da depressão, a gente pode resumir em 2. Essa tristeza persistente, continuada, em que eu não sinto um momento sequer de refrigério para aquela tristeza. Se eu abro o olho, eu sinto a tristeza. Se eu falo, eu sinto a tristeza. Se eu for tomar banho, eu sinto a tristeza. Se eu for comer, eu sinto a tristeza. Tudo que eu for fazer, eu sinto aquela tristeza daquilo que eu digo que perdi. Não é uma tristeza como eu tenho com as coisas cotidianas que acontecem na minha vida, que eu fico triste porque aconteceu agora, mas daqui 20 minutos eu estou alegre com qualquer coisa que aconteceu. Isso não é tristeza depressiva. A tristeza depressiva, ela é tristeza depressiva. Agora, daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 2 dias, daqui 3 dias, você só sente tristeza. Imagina você desse jeito. Você sem conseguir enxergar nenhum outro momento de alegria na sua vida. E em cima dessa tristeza você tem o segundo sintoma mental, que a gente chama de anedonia. A pessoa perde o prazer de realizar as coisas que ela fazia na sua vida cotidiana. Ela perde o prazer para tomar banho, ela perde o prazer para se vestir, ela perde o prazer para se levantar, ela perde o prazer para abrir a janela ver o sol, ela perde o prazer para conversar com os outros, ela não tem prazer nenhum. Então, é isso que é transtorno depressivo do ponto de vista mental. Essa tristeza persistente, continuada, sem outras afetividades diferentes nela, associada com a perda de prazer pelas coisas da vida. Essa perda de prazer, muitas vezes ela vem, e às vezes acontece, em que a pessoa às vezes nem sente muita tristeza, mas prepondera a anedonia. E prepondera a anedonia porque, nesse caso, muitas vezes, o vazio existencial fala mais alto, sabe? Tem algumas doenças que o vazio existencial fala tão alto que a pessoa nem sente em grande escala a tristeza, mas a perda de prazer para fazer as coisas. E também trata-se de um transtorno depressivo, né? A gente engloba como um todo. Mas como a emoção ela tem uma parte psíquica, mental, que é essa, existe também a parte física. A pessoa tem dificuldade para dormir, ou dorme demais. A pessoa tem dificuldade para comer, ou come demais. A pessoa começa a sentir dor física no corpo, dor muscular. A pessoa começa a sentir cansaço sem fazer nada. Então ela tem uma série de desregulamentação da atividade física dela. Então quando ele fala isso aqui, para transtornos depressivos muito graves, eu faço questão de descrever esses sintomas da depressão para que você entenda o que é uma depressão. Porque até hoje eu recebo pacientes no meu consultório que quando entram no quadro depressivo, eles dizem: doutor,
Eu achei, como todo mundo fala aí, que isso aí era frescura. E pois é. Você julga uma coisa que você não conhece pela mediocridade do que você sabe. E você tira a conclusão com doenças graves que geram suicídio. Então compreenda que isso aqui tem um peso muito grande. Compreenda que quando chegar alguém na tua família, ou alguém que você conhece, e diz que está entristecido e que é uma tristeza que está se aprofundando, é como se fosse um oco dentro dele, você fala, eu estou um vazio dentro de mim, eu estou um oco dentro de mim, eu só vejo isso. Procure entender o que é que está se passando com aquela pessoa, para que você não chegue para ela e dizer, isso é besteira, vamos sair, vamos conversar. Não faça isso, você está ofendendo a pessoa. Ela não está daquele jeito porque ela quer. Ela está daquele jeito porque ela entrou numa sintonia muito negativa junto com ela. Não vai ser você dizer, ou como as pessoas falam na casa espírita, isso é falta de fé. Não é bem assim falta de fé. É um contexto de vida muito equivocado que aquela pessoa está passando. Você disser para uma pessoa depressiva que ele está tendo fé, você vai causar mais depressão nela ainda. Porque depois que ela entra por essa porta da depressão, e olha que é como eu falei para vocês aqui, precisa só de 2 semanas de sintoma, hein? No meu tempo, quando eu me informei, era 2 meses. Para você ver como as coisas mudam. Entende? Hoje em dia são 2 semanas. De 2 semanas que você já tem é obrigado você fazer alguma coisa para intervir naquela pessoa. E você pode fazer 2 coisas, ou você medicar, ou fazer uma terapia, ou então fazer as 2 coisas, de uma vez só. Terapia e medicação. Então, entenda que é algo grave. Eu costumo falar para meus pacientes, olha, se você for por aí e entrar num quadro depressivo, isso é uma bacia sem fundo. E é uma bacia sem fundo mesmo, sabe? Porque você não sabe como é que você vai sair, você não sabe nem se vai sair, porque um terço pode tentar se matar. E alguns conseguem, logo da primeira vez. Então realmente é uma bacia sem fundo. Entenda aqui, para você ter uma noção, um transtorno depressivo leve, que você trata direito, quando diz tratar direito é tomar o tempo certo da medicação, é você se reestruturar, é você fazer uma psicoterapia legal, entende? E você realmente sair do quadro depressivo, 50% vai voltar a ter depressão na sua vida. 50%. Desses 50% que vão estar tendo depressão na sua vida, mais de 80% vai ter que tomar medicação o resto da vida, praticamente a totalidade vai ter que tomar. Para você chegar com uma pessoa dessa e dizer, isso é falta de fé, isso é falta de religião, isso é frescura. Não, são coisas graves que a vida nos oferece, porque quando você tem um quadro depressivo que surge por conflito da tua vida hoje, é porque você não teve aceitação das provas e expiações. Aí sim você tem que começar a entender desse jeito para poder educar aquela pessoa. A gente já estudou aqui, eu sempre falo que existem 3 pilares para você conseguir saúde espiritual. O primeiro é o sentimento de aprendiz, o segundo, o dever consciencial, e o terceiro, aceitar a vida como uma dádiva de Deus. Quando eu aceito a vida como uma dádiva de Deus, quando eu aceito os conflitos que a vida está me dando, e eu entendo a aceitação não como uma acomodação, porque a aceitação ela é proativa. Eu aceito aquilo porque eu sei que eu posso melhorar com aquilo. A aceitação é sempre proativa. Se você aceita algo que a vida te deu que é negativo, é porque você sabe que você pode tornar aquele negativo em algo positivo na sua vida. Então, quando eu tenho essa aceitação de vida, eu me começo a sentir também que eu sou um aprendiz. Por isso que eu estou aceitando, porque Deus deixou para que eu aprendesse alguma coisa com aquilo. Então eu vou saber que eu preciso desencadear
coisas novas em mim com aquela experiência negativa que a vida está me dando. E eu vou usar a minha consciência para cumprir deveres em cima daquilo. Porque essa é a função de todos nós aqui encarnados, cumprir dever. Mandamentos são deveres maiores. Quando Jesus deixou os mandamentos, são os deveres maiores que a gente deve cumprir. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você diz: seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Ninguém diz: seja feito o meu querer, nem seja feito aquilo que eu posso, mas que seja feito aquilo que eu devo. A gente precisa aprender com a vontade de Deus. Quando eu estou fixado no que eu quero, no que eu desejo, eu estou vendo só o meu lado humano, egóico, cotidiano, da personalidade que está vivendo hoje. Eu não estou querendo saber do que eu fui ontem, nem estou querendo saber do que eu posso conquistar amanhã. Eu estou querendo saber só um prazer aqui e agora. Isso é uma atitude hedonista. Daí a importância da gente entender aquele princípio filosófico tão simples, mas que fala de uma profundidade imensa, quando ele diz: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. Então você quer ter a posse do outro, você quer ter o outro na sua vida, você não tem mais ele na sua vida porque ele partiu para o mundo espiritual. Você quer, mas você não pode. Mas o que você deve é aceitar isso como experiência divina para que você cresça e se desenvolva em cima daquilo. Se você pensa desse jeito, fica mais fácil de você não entrar no quadro depressivo, mesmo sentindo vazio existencial. Então, quando você encontrar uma pessoa depressiva, entenda que você deve mostrar para ela que Deus, que é soberanamente justo e bom, permitiu que isso acontecesse com ela, para que ela aprenda alguma coisa com aquilo. Muitas vezes eu falo, quando os pacientes chegam queixando muito, né? Eu pergunto para ele: Deus errou contigo? Ele acertou com o universo inteiro. Errou contigo. Tu és importante. Tu és importante. Porque esse universo inteiro que a ciência já descobriu e descobre cada vez mais, representa 4% da constituição total do universo. 96% é matéria escura e energia escura. Então olha o universo material e veja que ali é 4%. E nesses 4% Deus errou contigo, com vocêzinho. Você veio para destruir toda a harmonia de Deus. É importante a gente falar isso, porque a pessoa precisa ser ferido nas crenças egóicas que ela está vivendo. Se você não ferir a crença para que ela pare e veja um novo horizonte na vida dela, ela vai continuar enclausurada naquela dor que ela abraçou e que não consegue largar. Então, fere a crença do outro com princípios racionais e lógicos. Porque você vai estar falando para um ser espiritual e não para um ser humano. Você está fazendo com que ele veja o mundo de uma forma mais real possível. Para que ela, entendendo que Deus é soberanamente justo e bom, comece a ter aceitação do que a vida está dando para ele. É a partir daí que você vai ter argumentos lógicos e coerentes para levar uma reflexão mais profunda para aquela pessoa que está em vazio existencial, para que ela saia dos quadros depressivos. Caso contrário, gente, por mais que você dê remédio para a pessoa, e muitas vezes as pessoas melhoram bem com remédio, mas uma grande parte delas, quando ela não muda a maneira de viver e de encarar a vida,
ela melhora o poder de remédio, fica geralmente com sintoma residual da depressão e depois de alguns meses ela volta a recair. Porque o remédio vai tratar no cérebro aquilo que o cérebro está tendo carência. Você está repondo algo que você não está sabendo fabricar mais para você. Você vai estar tratando efeito, você não está tratando a causa. Quando você pede para a pessoa refletir, para ela mudar um pouco a maneira de viver, a maneira de encarar a vida, vendo aquilo ali não é um quadro tão doloroso quanto ela está tornando, entende? Que ela está entrando por uma bacia sem fundo, entende? E ela começa a compreender melhor a vida, e ela começa a analisar, tendo aceitação, sabendo que é um aprendiz, sabendo que está aqui para cumprir dever e não para realizar só desejo da parte dela, entende? Ela começa a sair do quadro depressivo e a chance de cura é muito maior. Porém, mesmo curando, muitas vezes acontece isso, e eu falo para eles, olha, estão tirando a medicação e acho que você seria até bom que você nunca mais voltasse aqui comigo, ficasse curado pro resto da vida. Porém, você caiu em algo que te feriu o teu ego. Eu não sei amanhã quantos ferimentos o seu ego vai ter, porque pode vir um ferimento maior e tudo começar de novo. Então faça da vida uma oportunidade de aprendizagem sempre. Toda vez que a dor bater na tua porta, lembra, Deus é bom, Deus é justo, Ele que é o amor supremo me ama e está fazendo o melhor por mim. Que eu saiba abrir meus olhos e encontrar em volta de mim essa bondade, essa justiça divina diante da dor que eu estou sentindo, para que eu encontre superação com as armas que Deus vai estar me dando, para que eu me torne um espírito melhor. A gente tem que pensar sempre desse jeito. É normal você, quando sentir a dor, ser movido pela tristeza? Lógico que é. Você não é perfeito ainda. Você está aqui para aprender. É normal eu ficar angustiado com aquilo que está me acontecendo? Lógico que é. É aí que a vida está te convidando para aprender alguma coisa. O que não pode é eu ficar preso na angústia. O que não pode é eu ficar preso na tristeza. O que não pode é eu fazer disso o objeto da minha vida. O que não pode é eu abraçar a dor e ficar com ela acalentando. Mas que eu vá lá e resolva a minha dor. Eu estou angustiado, eu estou entristecido, eu estou em vazio existencial. É normal, porque eu não sou perfeito. Mas não é isso que eu quero para a minha vida. Deus quer algo de melhor para mim. Eu vou encontrar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Então, é com esse princípio que a gente precisa partir para as dificuldades que a vida nos oferece. Porque quando você pensa desse jeito, você está desencadeando em você esse sentimento de aprendiz. Quando você age desse jeito, pedindo a Deus ajuda pelaquela dor e angústia que está te batendo, para que você aprenda alguma coisa com ela, teu anjo da guarda vai na tua consciência e vai te mostrar os pensamentos que você precisa para que você cumpra os deveres diante daquilo que está te gerando tanto sofrimento. Foi isso que nosso amigo fez. Passou por isso tudo aqui. Graças à oração e ao apoio da esposa desencarnada que passou a visitar, fui me readaptando ao estado de solteiro. Quando o cerco dos espíritos viciosos fez-se mais rude, atirando-me pessoas desprevenidas na minha direção, inspirando-me sentimentos contraditórios que eu tinha que administrar com muito cuidado, face às invigilâncias que se permitiam e às frivolidades com que se apresentavam. Dentre algumas dessas almas atormentadas, uma se me transformou em intolerável presença. Então, é aquilo que eu estava falando. À medida que ele
foi tendo aceitação do que aconteceu ficando na terra, ela tendo aceitação do que aconteceu ficando no mundo espiritual. Entrou em contato com ele e os sentimentos dos dois que se harmonizavam começava a interagir essa energia sexual deles de uma forma totalmente espiritual. Então, graças à oração e ao apoio da esposa desencarnada, olha o que é que ele fez? Oração. Chegou a hora. Mas se vocês quiserem saber o que essa palavra oração é o que a gente estudou ontem. E que a gente vai terminar de estudar ainda nas 2 próximas quartas-feiras. Vai ser muito interessante se puderem ver. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pensando não só em nós, nem só nos nossos, mas pensando em todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Com os corações unidos, Pai, em gratidão por mais essa noite de aprendizado, que esta prece que nos une e nos eleva, Senhor, alcance aonde há necessidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes entregues às tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que o teu amparo e auxílio, Senhor, envolva-nos hoje e sempre, para que essas lições, construindo dentro de nós a compreensão segura, faça nos instrumentos do vosso amor e da vossa misericórdia. E em teu nome, querido Mestre Jesus, na companhia desta equipe espiritual, damos por encerrado a nossa reunião de estudo. Que assim seja.